Olá, boa noite. Essa é a entrega da atividade sumativa 1 da disciplina de psicopedagogia. E para essa atividade sumativa, eu entrevistei 3 pessoas de idades bem diferentes para perguntar como elas aprendem. Eu conversei com uma criança de 7 anos de idade, conversei com uma adolescente de 16 e também com um adulto de 35 anos. As respostas deles me fizeram refletir muito sobre os processos de aprendizagem e também sobre as teorias que nós temos estudado nessas primeiras semanas da disciplina. E a partir dessas respostas eu vou compartilhar também sobre a minha interpretação dessas diferentes formas de aprender e como isso se conecta também com o meu próprio processo de aprendizagem, tá? Então, iniciando pela criança, ela tem 7 anos e ela me disse que aprende brincando, o que me faz perceber que o aprendizado acontece de uma forma lúdica, com a ajuda de outras pessoas, sejam elas os pais, professores ou os amigos também. E de acordo com Piaget, ela está na fase de desenvolvimento cognitivo que se chama estágio pré-operacional. Nesse estágio, as crianças estão começando a entender símbolos e a linguagem de uma forma um pouco mais elaborada, mas ainda são muito concretas na forma de pensar. O aprendizado é prático e ela absorve mais o aqui e o agora, o que pode ser tocado, experimentado diretamente. Piaget fala que as crianças aprendem por meio da interação com o ambiente e da manipulação de objetos. Para a criança, aprender a experimentar, interagir, brincar e observar outras pessoas fazendo isso também. E eu pensei também na teoria behaviorista, que se alinha um pouco com a maneira como a criança aprende. O behaviorismo, com figuras como Skinner, acredita que o aprendizado ocorre a partir de reforços ou punições. Então, para a criança, quando ela aprende e recebe um elogio ou uma recompensa por algo que ela faz certo, isso reforça aquele comportamento e ajuda ela a aprender. Por exemplo, se ela aprende a fazer um quebra-cabeça e recebe um incentivo por isso, ela associa o sucesso a essa sensação de prazer e vai sempre querer aprender fazendo dessa mesma forma. Passando para a adolescente de 16 anos, quando eu perguntei para ela como ela aprende, ela disse para mim que prefere ter autonomia para fazer pesquisas sozinha, mas que também valoriza muito as discussões com colegas e professores, o que ajuda a organizar suas ideias e refletir sobre o que aprendeu. E o que mais me chamou a atenção foi a ênfase dela em descobrir por conta própria. Isso me fez pensar nas teorias de Piaget e de Vygotsky. A jovem está na fase de desenvolvimento cognitivo do estágio operacional formal de Piaget, e onde ela é capaz de pensar de forma abstrata, lidar com hipóteses e resolver problemas de forma um pouco mais lógica. Ela consegue, por exemplo, refletir sobre questões um pouco mais complexas, como os conteúdos de filosofia ou matemática, de uma forma que envolve a abstração de conceitos. Já o ponto que ela mencionou sobre aprender por meio de troca de ideias com outras pessoas me fez lembrar da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, onde o teórico acredita que o aprendizado é ampliado quando há uma interação social, uma troca, né? Ou seja, a jovem tem o suporte de colegas e professores e ela pode aprender mais rápido e de forma mais efetiva também, explorando novas ideias e conceitos que ela ainda não consegue aprender por conta própria. Eu percebi que ela está nessa fase em que já tem habilidades cognitivas mais avançadas, mas ainda precisa de uma orientação externa para chegar a um entendimento mais profundo de algumas questões. Agora, a respeito do adulto com quem eu conversei, ele tem 35 anos e ele me disse que ele aprende melhor quando ele está resolvendo problemas práticos, quando consegue aplicar o conhecimento em situações reais do cotidiano. Ele enfatizou que para ele a aprendizagem está muito ligada à experiência. Isso me lembrou muitas ideias de John Dewey, que defendia que a aprendizagem acontece de forma muito mais eficaz quando ela está associada à experiência prática. Dewey acreditava que aprender não é um processo isolado, mas é uma continuidade da vida, do dia a dia, em que os desafios servem como uma fonte de aprendizado. E eu diria que essa aprendizagem do adulto é muito mais pragmática e voltada para uma resolução de problemas do que, por exemplo, a aprendizagem da adolescente ou a aprendizagem da criança, que é mais centrada na exploração de novas ideias ou na vivência de atividades mais lúdicas. Além disso, a teoria humanista de Rogers também se encaixa muito bem nessa situação. Rogers falava que a aprendizagem na vida adulta é muito mais focada no crescimento pessoal e na autorrealização.
Para o adulto, aprender é um processo contínuo de transformação, onde ele busca não apenas resolver problemas, mas também se tornar uma pessoa mais capaz de lidar com as demandas da vida. Isso fica muito claro na forma como o adulto com quem eu conversei se vê aprendendo. Ele busca, acima de qualquer outra coisa, aplicar o que ele sabe em situações reais, o que leva ao aprimoramento de suas habilidades e à construção de um senso de competência também. Ao refletir sobre as respostas de cada um, eu vejo como as ideias de diferentes teóricos explicam essas formas de aprender. A teoria behaviorista pode ser vista claramente no modo como a criança aprende, com reforços e estímulos que ajudam a associar ações a recompensas. O cognitivo de Piaget é evidente no adolescente, que já tem capacidade de abstrair conceitos e se desafiar cognitivamente com base em suas próprias descobertas. E a teoria de Vygotsky aparece nas interações que o jovem tem com os outros para avançar no seu aprendizado. E a aprendizagem experiencial de Dewey se aplica no adulto, que aprende através da experiência prática e da resolução de problemas. Para o adulto, o aprendizado é uma forma de lidar com as situações que ele encontra na vida. E pensando sobre como essas formas de aprendizado se aplicam no meu próprio processo, eu percebi que eu tenho características tanto da criança, quanto do adulto, quanto do jovem, enfim. Assim como a criança, eu muitas vezes aprendo de forma prática, tocando, experimentando, também buscando a ajuda de outras pessoas. Como adolescente, eu também busco entender as coisas de maneira um pouco mais abstrata, eu me aprofundo em ideias, eu procuro meios de refletir sobre elas e muitas vezes eu preciso estudar sozinho, assim como o exemplo do EAD. Que nos exige um pouco mais dessa autonomia. E, claro, como adulta, eu também me vejo aprendendo de forma mais aplicada, buscando usar o que eu aprendi para resolver os problemas do meu dia a dia, seja no meu ambiente de trabalho, seja nas minhas relações pessoais. A aprendizagem, para mim, é um processo dinâmico, ele vai se transformando à medida que eu vou ganhando novas experiências e que eu vou amadurecendo também. E, no fim das contas, tudo isso me faz perceber que a aprendizagem não é algo fixo, não é algo estático, é uma coisa viva. Ela se adapta às necessidades de cada fase da vida. E o que mais me chama a atenção é como o aprendizado se transforma conforme a gente vai crescendo e como ele vai se moldando às experiências e ao contexto de cada um de nós. Cada etapa da vida traz novas formas de aprender, mas o processo ele é contínuo, ele está sempre em evolução. E, no fundo, isso é o que torna a aprendizagem tão fascinante. Ela é um reflexo de quem nós somos e de como a gente vai se transformando também ao longo da vida. Então é isso. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.